Podcast Conscientização. Fala pessoal, engenheiro Ricardo Sampaio aqui, especialista em acessibilidade. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Sem Barreiras. A gente está aí com mais um episódio do podcast Conscientização. Primeiramente, eu quero agradecer aí, o podcast vem crescendo. Vou pedir pro pessoal, já logo de cara, seguir, compartilhar, se inscrever no YouTube, né? A gente faz um trabalho aí de levar informação de questões importantes, né? Para pessoas que precisam dessa informação. Então, peço essa ajuda aí para a gente continuar fazendo esse trabalho e ir adiante aí. Antes de mais nada, eu quero passar um recado aí que a gente vai ter um novo podcast no canal, que é o podcast Ação Ilimitada. A gente vai falar sobre empreendedorismo, negócios, networking, com participação especial de Dani Conecta, né, que é minha parceira aí. E vai ficar bem legal. A gente já tem um convidado, né? Em breve já vai estar no ar. E quero dizer também que esse podcast e o canal é um oferecimento de Sampaio Engenharia, que é meu escritório com especialidade em acessibilidade, e Monkey Donkey Clothing, que é minha marca de camisetas premium, tá? E é isso aí. E aí, vamos iniciar. Hoje a gente tem aí um assunto que é uma questão que poucas pessoas conhecem, sabem o que é. Inclusive, eu tenho visto já os conteúdos desse pessoal que a gente vai falar aqui, e eu não sei o que é distonia. Eu fiz questão hoje de não ir muito atrás para saber o que é, porque eu quero aprender aqui junto com o pessoal. Eu só sei que é uma questão que pouquíssimas pessoas sabem o que é. E hoje eu estou aqui com a Maria Paula. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal, obrigada. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estar falando um pouquinho sobre distonia para vocês, contar um pouco da minha história, acho que é super importante. Sim, exatamente. Eu que agradeço, né, a sua presença aqui. O contato veio pela Kedna, né? Ela segue a gente lá no Instagram. E aí indicou a Maria Paula que está aqui em São Paulo, né? Como vocês são uma instituição espalhada pelo Brasil, então a Kedna sugeriu que você viesse, porque inclusive está aqui do ladinho, né? Do lado. Que foi uma coincidência. Isso Eu mesmo. vou falar a sua bio aqui bem rapidinho para a gente já começar. Eu tô curioso aqui sobre algumas coisas. Ó, vamos lá, pessoal. Maria Paula Barbosa Gonçalves é o nome completo dela. Ela é enfermeira, psicóloga, certo? Ela é cofundadora do Instituto Vozes da Distonia e também embaixadora de uma agência de criadores de TikTok, que a gente pode também falar sobre isso depois, que é uma curiosidade interessante sobre tá na sua história, né? Certo. Maria Paula, eu tento começar assim o podcast, o episódio, sempre numa timeline, assim. Mas com você eu quero começar de uma forma um pouco diferente. Certo. Logo de cara, eu já quero perguntar para você. Depois a gente entra mais nesse tema, mas só pra gente logo de cara já explicar o que é distonia. Bom, eu vou falar sobre distonia na posição de paciente, que eu sou uma pessoa que tem distonia, né? Distonia é um distúrbio neurológico, né? Onde as pessoas perdem o controle e de alguns movimentos do corpo, de algumas partes do corpo, né? No meu caso, começou em 2018, né? Atingiu a minha mão esquerda, né? E aí eu perdi o controle do movimento da mão, né? Tá, então a distonia ela é uma questão neurológica. Neurológica, é uma doença neurológica. Entendi. E você sente algum tipo de dor por conta da distonia? Olha, tem alguns relatos de algumas pessoas que falam que não sente dor com relação à distonia, mas é mais um movimento involuntário, né? Tem algumas pessoas que têm na cervical, na mão, na perna e sente dor sim, como se fosse uma cãibra, né? Algumas pessoas relatam como cãibra. Eu sinto dor de tensão. É como, sabe quando você acorda com torcicolo, fica aquela tensão, preso, o músculo? É esse tipo de dor que eu Então é sinto. como se um membro seu tivesse ali um desligamento do cérebro, é isso? Na verdade, eu
não diria que tem um desligamento, mas o cérebro ele acaba exigindo demais desse membro. É como se eu quisesse, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se o pessoal tá vendo, a garrafa, Sim, né? Eu ia para pegar a garrafa com a mão inteira, só que eu chegava na garrafa e pegava com 2 dedos. Então, o cérebro não deixava eu fazer o movimento completo. Então, e aí a mão ficava fazendo um movimento sozinho. Eu perdi o controle completo da mão, assim. Foi o entendi, primeiro diagnóstico que eu tive, que é uma entendi. distonia focal. Tá, vamos lá. Aí eu vou voltar lá no comecinho da sua história, né? Que assim, você tem uma história bem interessante, bem curiosa, que é assim, você é enfermeira. Então, como você própria falou, você começou atendendo, né, cuidando de pessoas, antes de Isso. ter qualquer questão, né? Não é isso? Antes é que assim, vem uma longa história, né? Isso, que a gente vai. É assim, eu sou formada desde 2009, né? Eu iniciei inicialmente como auxiliar e técnica de enfermagem. Não cheguei a concluir completamente a minha faculdade de enfermagem, né? Mas praticamente foi isso. Porque por conta das doenças autoimunes que eu tive que mudar um pouquinho alguns segmentos da minha vida, Sim. né? É, Então, ve- lá como em 2009 foi quando você iniciou como nessa questão de Isso, de enfermagem e tal. enfermagem, isso, cuidando das Aí, pra pessoas. gente ter aí uma linha assim, em 2013 foi que veio o diagnóstico de doença de Crohn, certo? Isso, a doença de Crohn, que é uma doença autoimune que atinge o intestino, né? Ela Ah, inflama o intestino. Não somente o intestino, mas a gente pode falar da boca até o final do intestino, né? Pode haver a inflamação, ela é considerada uma doença autoimune e é tratada com imunobiológico, com imunossupressão. E aí que foi um dos motivos que me fez mudar algumas coisas com relação à enfermagem, porque eu sim. tomava um remédio que tirava a minha imunidade e eu tinha que cuidar de pessoas doentes, Ah, entendi. né? Então acabou que outras coisas foram acontecendo e aí me fez mudar o segmento profissional. Sim, aí assim, você teve bastantes desafios antes de chegar nessa questão principal que a gente vai tratar, que é a distonia, né? Certo, Aí isso. depois de 2013, 2014, você teve o diagnóstico de neurite intercostal, né? E aí Isso. você fala na sua bio que você foi desacreditada por médicos. Conta essa Exatamente. história. Por que que você foi desacreditada? O pessoal não conhecia? Conta pra gente. Na verdade, é desacreditada, tanto até a própria doença de Crohn, né? Por ser uma doença invisível, Hum, né? Ela não tá visível, não é como um braço quebrado, né? Então as pessoas que eu tava somatizando, que eu estava misturando as coisas, porque eu tava sentindo dor, só que era uma dor psicológica. Então eu fui muito desacreditada. Em 2014 eu passei um ano muito complexo, trabalhando, sofrendo muito, né, com essa dor que eu não conseguia colocar nenhuma camiseta direito, porque de tocar a pele eu sentia dor, né? Uma dor de queimação, como um choque e uma queimação, né? E aí, 2015, final de 2014, né, eu conheci um médico que acreditou em mim, finalmente, depois de muito tempo. Porque se a gente for pensar em um ano de sofrimento de dor bastante coisa. e buscando, faz um exame não dá nada, faz outro exame não dá nada, né? E isso é muito complexo. Hoje, muitas pessoas me procuram na internet exatamente por conta do procedimento que eu fiz para poder tratar essa dor, né? É um ponto assim importante da sua história. E aí veio 2015, E isso que que foi aí que você fez um implante de um neuroestimulador. Isso, um neuroestimulador medular, né? Ah, O meu, ele é implantado na medula, tem um aparelhinho aqui na região hoje tá aqui um pouquinho mais para trás, mas é no flanco, né? E esse aparelhinho, ele controla alguns estímulos e não deixa a dor que tá aqui na costela chegar no cérebro. Então, ela fica quietinha. Se eu entendi. desligar o aparelho, eu volto a sentir a dor, entendeu? Mas foi o que me salvou, porque eu mal conseguia andar, eu tomava uns remédios fortíssimos e cuidando de pessoas ainda, então eu me via assim, constante risco, né?
tanto para mim quanto para o outro, né? Entendi. Esse tratamento que você fez, ele já era uma coisa conhecida quando você fez ou foi uma coisa experimental? Que ponto que tava? Era conhecido, né? Conhecido porque, se a gente for pensar que o convênio médico liberou, então a gente não era uma coisa experimental, mas é um procedimento que muitas pessoas hoje conseguem acessar, né? Não digo SUS, porque eu acho que é um pouquinho mais complexo. Convênio médico também, às vezes, atrapalha um pouquinho nesse Sim, sentido, né? sempre. Porque é um procedimento caro. Caro, né? Imagino. Então, eles querem muita comprovação de tudo, né? Então, enfim, faz parte. Mas não era experimental, era um. Eu mesma, assim, eu nunca tinha. Na época, eu nunca tinha ouvido falar. Mas aí, quando o médico me apresentou, eu falei assim: ah, se for pra acabar com a dor, eu vou encarar, né? E aí, eu fiz o primeiro, e depois disso, eu ainda troquei mais 2 vezes o Então, gerador. é sobre isso que eu queria falar. Esse tratamento que você fez, você acha que mudou sua vida, assim? Ah, o neuroestimulador medular, ele me ajudou muito. Porque assim, me deu um pouco mais de qualidade de vida, né? Sim. Me deu qualidade de vida, continua me dando qualidade de vida, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas esse tipo de neuroestimulador medular que eu estou usando hoje está também auxiliando na minha distonia, que Ah, é? apesar de ser uma questão, Por né? quê? Não, pô, a gente pode falar agora já. Não, eu não posso falar assim com tanta propriedade porque eu não sou médica, né? Ah, Mas hoje, por exemplo, esse estímulo que eu tô recebendo, né? Se eu desligar, a minha distonia, ela volta, fica um pouquinho mais mais aguda. aparente. Ah. Isso. Então, eu tô até participando de um estudo científico Eu que queria falar sobre isso, né? é, Você participa de um estudo que avalia o potencial da neuromodulação, né? Isso, a neuromodulação medular em pacientes distônicos, né? Tá começando, né? Não é um estudo científico meu, né? É a minha médica que fez o implante que tá trabalhando E o com que isso. eles falam sobre essa questão que você falou, de que isso aqui que você implantou, que ele ajuda na questão da distonia? Existe já alguma comprovação? Tem Você está trabalhando exatamente nisso? exatamente nisso, né? Eu sou uma das pacientes que está ajudando no estudo científico, né? Apesar de ter poucos pacientes que têm distonia que colocou o aparelho. Porque assim, o aparelho ele não é para distonia, Sim, não ele tem. é para tratamento de dor, Aham. tá? Então, aí calhou de que eu já tinha feito o implante do aparelho e aconteceu a distonia. E aí, quando mudou o tipo de estímulo, aí nós conseguimos perceber que quando eu desligo o aparelho, a minha distonia, ela fica um pouco mais Olha só. Foi você visível. que relatou isso Eu fui em. falando pra médica, eu falei assim, olha, porque toda vez que eu tinha que fazer procedimento de aplicação de toxina botulínica, né, que é esse o tratamento para a distonia, a gente tinha que desligar o aparelho, né, por conta do centro cirúrgico, porque eu faço em centro cirúrgico, né. E aí, eu faço outros procedimentos juntos, enfim. E aí, desligando o aparelho, a gente percebia que eu tinha meu movimento voltava, o movimento involuntário voltava um pouquinho mais forte, Sim. né? E aí ela, poxa, tem outros pacientes que estão relatando a mesma coisa, enfim. E aí tá trabalhando nisso, né? Espero que. Então foi você que veio relatar isso, assim, não tinha não tinha nenhum tipo de informação sobre isso. Eu não tinha Até conhecimento. porque você falou que poucas pessoas que usam esse implante têm a distonia, né? Isso, não, porque assim, ele não é feito para isso, Aham. né? Ele é feito para tratamento de dor. Então, pode, por exemplo, é um paciente que tem distonia, mas ele tem um problema uma lombalgia, uma dor na lombar. Aí ele fez o implante do aparelho. Aí percebeu que com o estímulo, a distonia dele, opa, peraí, não ajudou só na lombar, ajudou na Entendi. distonia. Então, isso Interessante. começou, né? Interessante. Enfim, Muito interessante. espero que Sim, e aí ali em 2015 você continuou trabalhando como enfermeira, né? isso, na área da E enfermagem. aí quando veio na área da informática, quando veio 2018, aí a doença de Crohn começou Fica a, quietinha. a diminuir ali, Isso, eu né? entrei em remissão. Entrou em remissão. Só que Isso, aí veio a a distonia. distonia. Foi aí que você, ali em 2018, coincidiu, né? A doença de Crohn começou a reduzir
e aí veio a distonia. Isso. Antes mesmo da distonia, eu tive neuralgia do trigêmeo, né? Que é uma dor na face, do nervo da face, Ah, né? E o meu caso não tava melhorando com medicamento, não tava. Começou de forma súbita, tá? Eu tava num evento e aí senti uma dor assim no couro cabeludo. Eu falei, nossa, que dor estranha. E era uma dor forte, não é uma dor que você sente e você sim. fica. Aquela dorzinha que todo mundo tem de vez em quando Não, ali. não, é uma dor forte, é um choque. E aí, 2016, isso aconteceu, Como que né? chama? Neuralgia do trigêmeo, Ah, né? Conhecida aí como a maior dor que o ser humano pode sentir. 2016. Então 2016. foi antes dessa questão aqui de que Da distonia. antes da Antes- distonia e Foi. antes da doença de Crohn começar a reduzir. Ah, fica quietinha. Então, no meio disso, eu acho que o trigêmeo, a neurologia do trigêmeo, ela veio e o Crohn falou assim: ah, não, vou ficar quieta porque esse daqui é. Sim. Então, foi começando ali nessa parte. Por quê? 2016, final de 2016, eu fiz a primeira craniectomia, né? Que foi uma descompressão Ah, do nervo trigêmeo. Então, eu tinha uma artéria que ela ficava batendo no nervo trigêmeo, aqui na base do crânio. E eu sentia muita dor na face, no olho, dentro do ouvido, nos dentes do lado direito, e é sempre até a pontinha do nariz. Você não passa pra cá. É até aqui, é exatamente assim, né? E aí eu fiz a primeira cirurgia, que foi a descompressão, colocou lá um amortecedor entre. É até engraçado falar sobre isso, mas é. realmente é um amortecedor, é uma esponjinha que é colocado ali entre a artéria e o nervo. Aí eu acordei, tava, nossa, tô ótima Uma cirurgia complexa, né? muito. Foram 10 horas de cirurgia. Essa primeira cirurgia foi 10 horas. Isso foi quando? 2016. 12 de dezembro de 2016. 10 2016. anos. 10 anos. E aí, tudo bem. Acordei, a primeira coisa que eu fiz foi tocar minha face, porque eu não conseguia nem escovar o dente, né? Antes. Antes. E aí fui tocando o rosto, eu falei assim, nossa, graças a Deus, parou a dor. Só que aí veio umas complicaçõezinhas, né? Que eu tive uma fístula licórica, que é aonde o líquor que fica na nossa medula, que fica na nossa cabeça, começou a vazar pelo meu nariz. Ah. Ai, meu Deus, só comigo que essas coisas acontecem, tá, gente? Mas começou a vazar esse líquor, aí eu tive que fazer a correção dessa fístula, que era uma fístula minúscula. Aí foi uma segunda cirurgia em fevereiro de 2017. E aí, achei que tava tudo bem. Tive uma infecção. Nossa. Em março de 2017, eu tive que abrir a cabeça novamente, porque Ou seja, antes da distonia aconteceu antes, muita coisa, né? muita coisa, Foram E antes muitas da remissão coisas. também da doença de Crohn, né? Aconteceu Doença de muita coisa, né? E aí, passei um tempo aí em home care, tomando antibiótico, né? Porque eu tive uma osteomielite de crânio nessa época. E passei um tempo em home care, tratou, tudo bem. Nessa mesma época, eu mudei de medicamento da doença de Crohn, foi quando, opa, aí ele falou, não, então, ele ficou quietinho, melhorei da neurologia do trigêmeo, tava bem da neurite intercostal, Sim. tudo foi melhorando. Aí, de repente, eu tô trabalhando lá, abrindo um pacotinho de soro, eu percebi que minha mão, falou, oxi, que coisa estranha. Eu ia abrir, minha mão não obedecia a fazer um movimento com a mão aberta. Aí já era 2018. Era 2018. Já era 2018. Aí, quando eu passei no médico, eu não levei muito a sério, que eu achei que era questão de movimento mesmo. Eu falei assim, é um bobeirinho. Eu não imaginava que era uma questão neurológica que poderia Mas progredir. a primeira consulta que você teve, o médico foi assertivo, foi Ele na falou assim, direção olha, certa? eu acho que isso daí é distonia, vamos fazer um exame. Ah, ele já foi? Aí vamos fazer o exame. Aí eu corri atrás de fazer o exame, Foi demorei um clínico que pouquinho. você foi? Neurologista. Você já foi direto no neuro? Fui direto no neuro porque eu já tinha, né, que ele já tinha me operado do Ah, trigêmeo. foi ele! Já tinha feito isso, foi o mesmo Entendi. médico. Aí eu falei, doutor, tá acontecendo umas coisas estranhas com a minha mão. Aí ele falou, o que que tá acontecendo? Isso aqui. Aí eu ia fazer, ele falou, não. Aí ele fez uns testes, né? Ele falou, olha, eu acho que isso é distonia. Você vai fazer um exame, esse exame aqui que é eletroneuromiografia, né? Esse exame é um exame Mas chato, tem alguma doloroso. relação a distonia com o restante das coisas que você tinha tido? Porque, tipo assim, você já foi no mesmo médico que tinha feito a cirurgia. Uhum. Tem alguma relação? Olha, ninguém bate o martelo com relação a isso. Ninguém bate o martelo, assim. A minha distonia, ela aconteceu.
Eu não posso falar que foi medicamentosa, eu Sim. não posso falar que foi uma distonia por conta do que eu abri a cabeça 3 vezes, eu não posso falar que a distonia tem relação com o Crohn, eu não posso afirmar porque ninguém consegue explicar assertivamente o que é distonia quando ela começa dessa forma, né? Existe sim a distonia que é genética, né? Que é, né, familiar. Tem a distonia que ela é causada por trauma, ou seja, você sofre um acidente e pode acontecer. Tem a distonia que a pessoa que tem Parkinson desenvolve a distonia, Sim. assim como quem tem paralisia cerebral também pode desenvolver distonia, né? Ou seja, existe uma possibilidade grande disso ter sido desenvolvido por conta de outras questões, mas não dá Não dá pra pra bater o martelo, fechar, né? não dá. Aí, é, você veio com a questão que você tinha a distonia focal, né? É, sua mão. Isso em 2018. E depois, em 2019, veio a distonia segmentar. O que Segmentar. que é isso? O que que aconteceu? O que que aconteceu com essa mulher? O que que aconteceu? Um belo dia saí do plantão, cheguei em casa, aí eu falei assim, vou descansar um pouco. Eu tava muito cansada. Aquele dia eu tava muito cansada. Fui descansar, né? E aí eu acordei e de repente eu senti que o pescoço não. Eu fazia esse movimento com o pescoço de não, não, né? Que a gente chama de não, não é não, não e sim, sim, né? Eu fazia esse movimento com o pescoço. Eu falei, oxe, o que tá acontecendo, né? Falei, que estranho, eu não tô conseguindo segurar o pescoço. Aí tudo bem, fui tomar um banho, tomei um relaxante muscular. Aí quando eu acordei no outro dia pra ir trabalhar, eu não. Ainda na área da saúde ali, na área da Ainda, enfermagem. ainda na enfermagem. Ah, Aí quando eu acordei no outro dia pra trabalhar, eu simplesmente não tava controlando mais o corpo. Aí perdi o corpo todo. o movimento, tinha movimentos involuntários, tanto do pescoço, eu ficava me balançando assim, é exatamente esse movimento, né? E a perna, né? Eu ia para andar, a perna não obedecia, o pé ficava fazendo um movimento assim, e a mão, né? Eu andava a mão, ela fazia esse movimento para trás, como se tivesse, sabe, empinando pipa? Sim. Só que era ao contrário, né? Então, e aí eu fui no médico do trabalho, aí eles não sabiam muito o que era. Eu falei assim, olha, gente, mas eu tenho um diagnóstico de distonia na mão, será que não é? Aí todo mundo, ai, não sei. Enfim, médico do trabalho não fica muito afim de descobrir quais Não. os problemas das pessoas, né? É. Isso é um fato. E aí eles me encaminharam para um neuro dentro do próprio hospital, porque eu fui no hospital onde eu trabalhava, Aí né? você já não passou com aquele neuro que você. Não, não, aí eu não passei com o meu neuro, né? E aí quando me examinaram, aí falaram que eu tava realmente com a distonia. Segmentar. Não Porque a distonia você segmentar. já tinha. A princípio, eles falaram que eu estava com distonia parkinsoniana, que é de ficar tremendo, de se movimentar sem conseguir controlar o corpo. E eu até gaguejava Hum. na época, por não conseguir segurar o corpo. Então eu gaguejava. Ou seja, ela pegou o seu corpo inteiro mesmo, assim, né? Isso. Aí passei com o neuro, né, no próprio hospital. E aí me passaram um medicamento, que é um medicamento indicado para o Parkinson, né? Tomei uma semana, mas não estava dando certo. E aí um belo dia eu acordei com muita dor, muito movimento involuntário, muito mesmo, e foi quando eu fui internada. Mas aí você teve dor. Muita dor, sempre tive, né? Na mão eu sentia uma dorzinha, como se fosse uma cãibra, assim, mas era bem. Não me incomodava. Acho, é aquela coisa Mas a da. dor estava ligada à distonia. Porque Ligada à você falou distonia. lá atrás que você não sentia a distonia não dá dor, assim. Algumas pessoas relatam que a distonia não, que ela não sente dor. Algumas já Ah, não sentem existe um padrão. não existe um padrão, exatamente. Algumas pessoas sentem muita dor e outras só tem um movimento, Entendi. né? E aí eu acordei com muito mal, né? E acabei internada, né? Porque era surreal, Uhum. né? O que eu tava sentindo naquela época. Você acha que isso começou a atrapalhar a sua carreira na área da enfermagem? Aí foi quando literalmente eu tive que virar a página, Parar e rever. Foi aí que chegou o ponto que, a partir daí, você decidiu fazer uma transição de carreira. Na Ah, verdade, quando foi em 2018, em 2018 eu já tinha essa coisa, eu vou fazer psicologia porque era já tinha havido um insight. porque na verdade era uma satisfação pessoal minha, né?
Não era mais assim, ai, eu vou mudar de carreira. Não, Entendi. eu tinha uma satisfação, eu queria fazer a faculdade de psicologia, né? E aí já estava fazendo, mesmo com todos os todas as questões. Eu acho que também o que foi que colaborou muito, porque tinha alguns sinais e talvez eu coloquei no bolso e segui minha vida, Sim, entendeu? Então pode ter havido esse momento que eu deixei passar. sim. E na área da enfermagem, né? Acho que as pessoas que estão assistindo que é da área da saúde sabem muito bem disso. A gente sempre coloca a nossa dor no bolso e vai cuidar da dor do outro. Uhum. Então, trabalha com febre, trabalha passando mal, trabalha, enfim. Esquece, porque fica preocupado que o amigo tá no plantão sozinho. Sim. Ai, como que vai ficar a escala? Então, sempre tem essa... E por que você decidiu ali, depois de 2019 ali, agora eu vou fazer psicologia? Por que veio? Isso já tinha esse insight antes, Aham. mas por que naquele momento, depois de vir a questão da distonia segmentar, que você falou, agora eu vou entrar na psicologia? É De que, onde surgiu isso? na verdade, assim, na enfermagem, eu sempre pensei em cuidar do outro, né? De uma forma justa, humana, né? Sim. E sempre fiz isso. Sempre, sempre, sempre. E aí eu me vi numa situação que eu falei assim, agora, eu tô aqui na posição do paciente, né? Que eu, num leito de uma cama, não é fácil, né? E eu me vi naquela situação, eu falei assim, agora, como é que eu vou continuar cuidando das pessoas? Se eu não vou conseguir mais ser da enfermagem? Porque eu já tinha essa... Como é que eu vou, por exemplo, funcionar uma veia se eu não tenho um controle do meu corpo? Sim, então aí que a distonia começou a te trazer alguns Isso. prejuízos para aquilo que você Exato. fazia e amava fazer, né? Exatamente, exatamente. Então foi uma coisa que me fez virar a página e pensar, o que que eu posso fazer para cuidar do outro? Lá quando veio esse momento, que eu iniciei a faculdade em 2018, né? Então, quando veio esse momento, é, foi já pensando assim, eu tô ficando muito doente, como que eu Uhum. vou cuidar do outro? Como que eu vou trabalhar? O que que vai ser? Eu numa cama ali, pensando mil coisas, Aí eu né? te pergunto, e se você não tivesse essa possibilidade de fazer essa transição de carreira? Porque às vezes existem alguns desafios na vida de algumas pessoas, porque cada um tem a sua situação, né? Sim. E se você não tivesse essa possibilidade de fazer essa transição de carreira, como você faria? Sabe que eu não sei te dar essa Então, resposta? mas Por quê? sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a gente vem na questão da lei, né? Sim. Que eu tô vendo aqui que vocês buscam que isso já seja Seja reconhecível como. reconhecidos. É, a Lei 4521 de 2024, né? Já tá aí bem adiantada que a gente precisa. Ah, tá andando bem então. Tá, tá. A gente precisa brigar um pouquinho mais, né? Sim, Sabe como que funcionam essas coisas, né? Mas, ah, pelo tempo de 2024 para cá, ela já tá bem adiantada, sim. né? Começou quando? 2024. 2024, que é exatamente quando foi fundado o Instituto Vozes da Distonia, né? Com outras quatro Isso. pessoas, quatro É, mulheres. 4 mulheres, Quem querido. são? Bom, a Kedna, que é minha maravilhosa, a nossa presidente, né? Ela que começou tudo. Ela e eu, né? Ah, ela e Porque, você? porque assim, eu e a Kedna somos as que têm distonia. A Kedna tem distonia e eu também tenho. Aham. Então, As outras? as outras, a Michelle, ela tem uma filha que tem distonia. Sim. A Tássia, ela tem um Um filho que tem filho. distonia. E a Kênia é amiga da Kedna e ela abraçou a causa junto com a Mas ela gente. não tem e também não tem Não, filho. não. E ela trabalha com o quê? A Kênia, Pra ai, ela abraçar essa causa a assim. Kênia, ela é pedagoga, se eu não me engano, e ela Ah, tem pós-graduação em um monte de coisa, escreve muito bem. É? A Kênia, ela É, só abraçou a causa mesmo pelo olhar ao próximo, é isso? exatamente, a Kênia é maravilhosa. Olha só, que interessante. E aí a gente fundou Voz da Distonia exatamente para dar voz, né? Porque é uma doença que é pouco conhecida, apesar de ter registros, né? São mais aí, um pouco mais de 65 mil brasileiros que têm Eu distonia. ia te perguntar exatamente isso. Quantos brasileiros têm? 65 mil pacientes que têm distonia. Só que dentro desses 65 mil, não estou inclusa, porque desde quando essa lei é lá. Essa lei não. Essa pesquisa foi feita lá atrás. Então,
precisa renovar isso, porque deve ter muito mais Quanto tempo faz que foi feita essa pesquisa? Ah, a Kedna tem 13 anos de distonia, se eu não me engano, se não falha a memória, é de antes disso, Nossa, então tá bem defasada, né? tá? E Né? assim, números ajudam com a Com própria certeza. batalha da questão ali, né? Com certeza, porque assim, já é difícil para o paciente distônico, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô bem, né? A distonia ela tá bem controlada, eu consigo tratamento, eu tenho acesso ao tratamento porque eu tenho um convênio médico, né? Então, e eu tenho ótimas médicas por trás disso, né? Mas o paciente distônico que depende do SUS, ele tem dificuldade para fazer uma aplicação de toxina botulínica, ele tem dificuldade para fazer uma fisioterapia, entendeu? Então, porque para cuidar da distonia não é só o neurologista, Uhum. né? Envolve outras pessoas, né? Uma equipe multidisciplinar Sim. para cuidar. O paciente com distonia no SUS não tem acesso fácil, né? Eu não posso falar que não tem acesso, mas Como com não tá, facilidade. como não é uma doença regulamentada, assim, cria Exatamente. barreiras, né? Tem lá o CID, é um CID que hoje em dia eu tenho um CID que eu. Como é que fala? É torcicolo alguma coisa assim. Não é um torcicolo, Tá entendeu? bem longe de ser, né? Não é só um torcicolo, sabe? Então a gente briga muito com relação a isso. E é esse tipo de mudança que a gente quer. E o paciente distônico, a gente já sofre muito preconceito, né? Para quem tem a doença muito visível, por exemplo, que tem a distonia generalizada, tem dificuldade da fala, tem dificuldade de andar, tem dificuldade de comer, Aí sabe? precisa de um suporte, né? Precisa de um suporte maior e tem a vergonha, né? Por conta dos julgamentos que as pessoas. Até é importante falar sobre isso, porque Claro. recentemente a Estamos aqui pra isso. gente. Recentemente a gente viu um vídeo na internet onde Ah. tem um rapaz que ele tem. Ao nosso ver, tá? Ao nosso ver, ele tem uma distonia, ele tem um movimento. Como de Coreia, né? Que a gente fala que é um movimento que parece que tá dançando. E é um tipo de distonia, né? E aí as pessoas falando, isso é espiritual. Ah, Ai, entendi. Já olha, começa a levar pro lado. é, é espiritual, tem que levar numa igreja, tem que Tudo as levar pessoas levam pro lado espiritual, né? O tudo. autismo antigamente era É, espiritual, era espiritual. loucura, É. né? E Uhum. outras questões também, né? Tem também a questão da esquizofrenia, então muita coisa, né? Sim, Então sim. o pessoal gosta de. De levar para esse lado. Tem até um vídeo aí de um pastor que ele fala umas coisas absurdas no vídeo dele. E, enfim, nós até tentamos contato com os familiares para Sim. indicar na região onde tem um médico que é especialista em distúrbio do movimento, né? Porque isso que o Voz da Distonia faz. A gente quer que o médico vá se especializar em distonia. A gente quer levar a distonia nas faculdades, para que aquele que está fazendo medicina, que um dia vai se tornar neurologista, ele tenha uma subespecialidade que é o distúrbio do movimento, né? Tem bastante profissional nessa área? Tem. É acessível? Não, Não. né? Porque não é todo mundo que atende convênio, não é? E o particular às vezes é um pouquinho salgado para algumas pessoas, né? Sim. Então, é um tratamento que exige uma questão financeira muito grande. Porque uma toxina botulínica não é barato. Então, assim, esse trabalho de vocês tem uma importância muito grande porque abrange frentes diferentes, né? Uhum. Então tem assim, tem a questão da lei, né? Tem a questão da própria informação, né? Que é o básico que tem que se levar. Tem muitas questões, né, envolvidas. Vocês têm lá o Instituto Vozes da Estonia, o Instagram, né? Tem, Que tem um número bom de seguidores, né? tem. O que vocês. Quais são as ações que vocês têm práticas, assim, nesse grupo, nesse instituto? Nós não temos ainda uma sede, ainda, Aham. deixar bem Mas claro tem que é ainda. planos. Temos planos para isso, né? Para isso precisa de dinheiro, Apoio. apoio, né? Precisa de patrocínio, precisa de ajuda em todos os sentidos. É, a gente busca conscientizar, informar, passar a informação correta, né? Uhum.
Temos o grupo de apoio também no WhatsApp, né? Que acaba um ajudando o outro, porque as pessoas. O paciente, quando ele recebe o diagnóstico, ele acha que só ele tem aquela doença, né? E às vezes você conversando com, olha, a minha é desse jeito, olha, o médico tal me achou legal fazer assim, o que que você acha? Então, ter esse contato é legal, né? Temos projeto para fazer grupos de apoio no sentido psicológico, né? Então, Que você é especialista. fazer o atendimento desses pacientes em grupo, até para ter esse momento. Sim, Temos projeto para isso, mas, como eu disse, tudo precisa de um apoio financeiro, sim. né? E, enfim. Setembro, falando nisso, né? Setembro a gente vai ter aí um evento em Brasília, que é um fórum de distonia. Eu acabei de repostar lá. Então, super importante. E a gente tá buscando patrocínio, Sim, tá? Não é fácil, tudo que vai juntar pessoas, tem todos os detalhes que a gente precisa ter esse apoio e cuidado e financeiro, né? sim. Então, a gente tá aí buscando patrocínio para realizar esse evento com maestria, levando mais informação, né? E espero que o povo de Brasília compareça. Exatamente. Vamos lá. Você falou sobre essa questão dos grupos, tal. Você aqui em São Paulo, você tem assim pessoas que te buscam, te procuram para ter informações, para falar, poxa, Tem, tenho uma suspeita, tive um diagnóstico, o que eu faço? tem. Você já é essa referência aqui em São Paulo? Como é que Eu funciona? não sei se eu sou uma referência, mas assim, por conta da internet, porque assim, desde quando eu soube do meu diagnóstico, eu falo de distonia, né? Sim. Então as pessoas procuram sim, não só por conta da distonia, mas por outras, por conta do Crohn, por conta do neuroestimulador medular, Ah, da neuroajuda do trigêmeo também. Então as pessoas procuram sim para poder falar, olha, eu preciso de ajuda, como é que é, quem é a sua médica, quem que te cuida, né? Como você faz para tratar, enfim. Tem essa referência, a gente tem um Instagram que as pessoas entram em contato com a gente, né? E às vezes as pessoas nos buscam nos nossos Instagram individuais sim, ali, porque sabe que a gente defende a causa, né? Então, enfim. Mas tem legal. sim. Muito bom, interessante. Você tem também, mudando um pouquinho de assunto, assim, é, acho que foi bastante esclarecedor essa questão toda que você traz da distonia. Ficou bem claro o que é a distonia, o caminho que vocês estão buscando, né, o trabalho que vocês fazem até em nível nacional, do Brasil inteiro, com pessoas distribuídas, Espalhadas. Isso aí. espalhadas, entendeu? Eu Uhum. espero que cada vez mais essa rede cresça, né? E consiga dar mais suporte para mais pessoas, né? É. Espero realmente que isso aconteça. E eu acho que vocês estão fazendo assim um trabalho muito, muito legal. Tenho acompanhado já faz alguns meses o trabalho de vocês. Então quero dar meus parabéns aqui. Obrigada. E aí, mudando um pouquinho de assunto, você também faz um trabalho ali no seu Instagram, né? Que você tem ali um número grande de seguidores, né? Tenho já, desde a época do Crohn, acho Ah, que as pessoas foram, né, vai conhecendo o outro, vai falando, isso aqui. Tenho sim o trabalho no Instagram, eu ah. faço lives no TikTok, né? Ali você mistura um pouquinho de tudo, né? Tudo, tudo. Eu não gosto de ficar uma coisa muito, é, muito Do que você fala lá? Fala pro engessado. pessoal. Porque, ó, você tem lá 11 mil seguidores. É. Pra mim, você já tá no nível influencer. Ai, nossa. Não, não tô, não. Mas eu vi que você faz umas coisas bem legais, tem uma estética legal, assim. O que que você faz lá? O que você trabalha lá? Antes eu fazia muitos vídeos assim, eu gosto muito do humor, eu sempre falei de todos os assuntos com humor, porque eu acho que é uma forma de quebrar barreiras, é o Uhum. humor, sem ser, né, desagradável, obviamente, mas eu sempre fui muito brincalhona, sempre fui muito da resenha, né? E aí me vi fazendo lives no TikTok, que são lives de entretenimento, né? Uhum. É, Sou embaixadora da agência, uma das melhores agências do TikTok, hein? Quero deixar claro. Olha, Que é a LS Agência, né? Então, faço recrutamento de pessoas que querem fazer live, né?
Eu acho isso muito legal, ter uma renda extra ali, porque o TikTok tem esse acesso e é muito bom. As pessoas não têm noção, né? Enfim. E. Ai, é tanta coisa que eu faço no É. Instagram. Então, aí lá no seu Instagram, você, como eu falei, você meio que mistura as coisas todas assim, mas você não deixa de falar sobre a questão de Não, distonia, não, as questões que você tem, assim, não. né? Quando eu Então é mais um canal que você aproveita, né? aproveita, a gente sempre tá fazendo collab, a gente sempre tá colocando as coisas de distonia, porque tem um acesso às pessoas, né? Sim. Muitas vezes eu já me vi em live no TikTok e eu comentar sobre a distonia e algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu não. Sério que você tem distonia? Eu tenho distonia. E começar E a aí conversar. descobre. E aí falar sobre o Vozes também, eu acho super importante. Mas com todo cuidado, né? Porque ah, muitas pessoas interpretam como. Eu detesto essa palavra. Vitimismo, né? Não vejo nada disso de vitimismo Eu em não você. faço vitimismo, Quem tá te então. vendo aqui tá vendo que você não tem esse perfil. Eu Jamais. não faço vitimismo. Então, às vezes as pessoas, tá falando de doença, tá falando que tem problema, que tá falando isso aqui. Não, eu tô falando porque eu quero que as pessoas tenham conhecimento sobre aquilo. Tá levando a informação. Exatamente. Então, sem ser dramática, sem expor a minha dor nua e crua, e já te fiz esse tipo de exposição, não me arrependo de mostrar para as pessoas o quanto é importante elas conhecerem sobre a distonia, né? Que às vezes o distônico ele precisa fazer um exame de sangue e ele não consegue segurar o braço. Então, aí a pessoa que tá ali, que vai fazer a coleta, ele tem que ter esse, assim, ao meu ver, ele tem que ter o mínimo de conhecimento que aquilo ali é um movimento involuntário, não é porque a pessoa tá nervosa, ou porque a pessoa tem medinho de agulha, ou porque essa é a interpretação, tá? Vai fazer uma ressonância, a gente não consegue fazer ressonância acordado, a gente tem que fazer Ah, sedado. é? Porque tem muito paciente distônico que, mesmo deitado, o movimento continua. Como é que você vai fazer uma ressonância se mexendo? Não dá. Então, tem que fazer sedado. Então, ahn, tem todo. Quando existe um nervosismo, assim, você acha que a distonia, ela piora um pouquinho naquele momento Piora, ou piora? Existe piora, isso? piora. Tanto que a ansiedade colabora, né? Quem tem distonia e aí vem barra ansiedade, acaba que piorando os sintomas. Então, você controlando a ansiedade, você melhora alguns Que sintomas da distonia. interessante. Mas não significa que você tem ansiedade Por conta da. a distonia te fez ter ansiedade, mas não o Sim. contrário, entendeu? A Mas distonia não desenvolve ansiedade. e Mas a ansiedade agrava, pelo menos naqueles momentos, isso. as consequências da O distonia. paciente com distonia, ele pode sim desenvolver ansiedade, porque é angustiante você ter um movimento involuntário, você querer, sei lá, fritar um ovo e não conseguir, ou brincar com o filho, ou dirigir, ou fazer coisas que fazia antes. Então, pode sim desenvolver a ansiedade na pessoa. Você tem que controlar ela para que a sua distonia não fique pior do que já é, né? O paciente distônico, a gente tem muito casos de depressão, casos de ansiedade, pânico, porque às vezes você tá em público e tá acontecendo um movimento involuntário, as pessoas te olham com uma cara estranha, acham que você tá. Palavra Tem o horrorosa. julgamento, né? Uma palavra horrorosa que eu não gosto, que é o surto. Ai, tá em surto, ai, tá em surto. Tudo é surto, gente, nem tudo é surto, tá? Então, enfim. É, Então a gente tem esse julgamento, as pessoas julgam muito, sabe? E é isso que faz o paciente distônico ficar escondido. Sim. E aí, talvez seja esse o motivo que a gente não tem uma pesquisa, né, que aumente esse número de diagnósticos. Porque às vezes as pessoas são vistas como tique nervoso, né? Você vai no médico. Ou seja, os dados já são de uma década atrás e ainda existe uma lacuna na questão da informação. Ou Exato. seja, se for feito um trabalho hoje de atualização, somado aí ao trabalho de vocês e outros também, de outros grupos de informação, esse número ele pode levar muito, né? Muito. Porque as pessoas às vezes são subdiagnosticadas, né? Então, por exemplo, você vai no médico, você tá percebendo que seu pescoço tá com movimento involuntário. Você tá com torcicolo. Aí o Tá médico estressado. tá estressado.
Ai, você tá com crise de ansiedade. Ai, você tá com tique. E não faz um exame certo, não faz uma avaliação clínica correta, né? E aí as pessoas são. Tem esse estigma, né? Sim, Que é um problema psicológico, que é um problema espiritual. sim. Interessante. É. Maria Paula, é assim, a gente tá chegando aí já, ó, no finalzinho, 46 já estamos. Olha! Tá, correu bastante assim o assunto, Arrasamos! foi bem leve. Mas eu queria ainda que você falasse sobre essa questão de você ser embaixadora, que você já meio que entrou aí no assunto, Aham. que você é embaixadora de uma agência de criadores de TikTok, ou seja, você também ajuda pessoas a terem ali Sim. uma renda. Conta pra gente essa curiosidade aí sobre você. Gente, ser embaixadora, eu antes de ser embaixadora, e sou também, eu sou streamer também, né? Então eu faço live. E aí, percebendo que você consegue complementar a sua renda fazendo lives de entretenimento, não importa o tipo de live que você faça, né? Porque as pessoas buscam o TikTok pra quê? Pra se divertir, pra dar risada, pra conversar, assuntos aleatórios. Enfim, não tem uma. Tem gente que tem um nicho bonitinho ali que vai seguir, e tem pessoas que vão seguir no entretenimento, né? Como embaixadora, o que que eu faço? Eu passo muito tempo dentro do TikTok, vendo algumas lives, assistindo algumas lives e convidando as pessoas para se tornar um agenciado. Quando a pessoa se torna agenciado, o TikTok, ele começa a te ver como um streamer profissional. Olha só. Ele o TikTok faz, essa pessoa tá interessada em ganhar dinheiro, né? Fazendo live. Não importa se é dançando, não importa se é fazendo live desafio, porque existem vários tipos de lives que o pessoal faz, né, no Vendendo TikTok. alguma coisa, né? Vendendo já é o TikTok Shop, né? Que já Ah, é sim. outro tipo de live que não é o tipo de agenciamento que a gente Ah, faz, entendi. Existe uma né? Que a diferença. LS faz, né? A minha CEO é a Larissa, é uma maravilhosa. Ela que me ensinou tudo sobre TikTok, Quanto né? tempo você tá nisso? Você acredita que eu tô há pouco tempo? Eu tô desde dezembro do ano passado, Ah, há pouco tempo. né? Tô há pouco tempo, mas passam pelo TikTok recrutando as pessoas, né? Chamando as pessoas para se tornar agenciado, por quê? Eu vejo potencial. Então, por que não tornar aquilo uma coisa mais firme ali? É Profissional. profissional, né? Porque o TikTok ele vai ver a pessoa como um profissional. Sim. Então, eu falo assim, a partir do momento que você entra na agência, o TikTok ele te vê dessa forma, Aham. porque ele vê que você tem um interesse em melhorar, tem um interesse em crescer, né? E é isso que a gente faz, né? A Larissa, ela proporciona treinamentos, suporte, terapia, enfim, N coisas Sim. pro streamer. Sim. Então, isso é bem legal. Quem quiser. Legal. Muito, muito interessante. Quem tiver o interesse aí, procura ela lá na rede social. Daqui a pouco ela vai falar qual que é. Pra gente finalizar, estamos aí chegando já quase uma hora. Eu gostaria que você, no finalzinho, eu sempre faço isso, que você defina Maria Paula por você. Eita! Gente, sabe que a psicóloga sempre faz essa pergunta pros pacientes, Ixi, né? então agora você que. A Maria Paula é uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma mulher que procura sempre ajudar as pessoas, né? Hoje eu olho um pouquinho mais pra mim do que só o outro, né? Então é um reflexo de muitas coisas. A Maria Paula eu posso definir. Eu acho que eu sou muito forte. Eu acho que eu sou muito guerreira. Porque isso é muito, né? As pessoas falam assim, não gosto de ser chamada de guerreira porque acho que todas as guerras a gente tem que suportar, enfim, não é bem assim. Mas eu acredito que quando eu tenho um propósito, eu vou até o fim, né? Então, eu defino ser guerreira dessa forma. Sim. Eu não desisto, Aham. né? Eu não começo uma coisa e não sigo. Eu vou até o fim e só depois, se eu falei, não, pera, vamos colocar uma vírgula aqui e seguir, né? Então eu procuro escrever as páginas da minha vida dessa forma, sempre seguindo os meus objetivos, cuidando dos meus pacientes, sempre com muita alegria, sem deixar que as pessoas acham que eu estou
diminuindo a dor delas, que eu acho que a gente tem que respeitar a dor do outro. Sempre. A minha dor é minha dor, a gente não mede com a mesma régua, né? Então, enfim. Essa é a Maria Paula. Legal, eu concordo plenamente com você. Eu acho que você é uma pessoa assim, muito forte, muito guerreira. Eu acho que você é um exemplo para as pessoas que estão assistindo aí. Então, você teve muitos desafios, principalmente físicos, né? É. E você chega aqui, você tem uma aura diferente, assim. Olha. Você tem uma energia, você tem um carisma, assim, que é contagiante. Então, te dou Legal. meus Obrigada. parabéns. Tem muita gente por aí que tem problemas que às vezes não são tão grandes e às vezes não tem a mesma força. Então, fica aí o exemplo, né? Sim. Para todo mundo que está assistindo a gente aí. Olha, essa pessoa aqui já passou por tanta coisa e tá aí continuando, fez uma transição de carreira. Hoje tem uma questão e tá dentro de uma instituição ajudando pessoas e ajudando essas pessoas a se descobrirem e brigando por ela, por leis, né? É. Então fica aqui meus parabéns para você, para todas as mulheres que criaram o instituto, Sim, né? minhas maravilhosas. Exatamente. Então, torço para que vocês consigam continuar fazendo esse trabalho no Brasil inteiro, que cresça, né? Que vocês, dentro da peculiaridade de vocês, sejam reconhecidos dentro da lei, né? Que acho que está próximo disso, né? Sim, sim. Te agradeço muito Muito a obrigada. estar aqui, contar a sua história, esclarecer muitas coisas. A gente vai terminando aqui. Eu vou abrir o espaço agora para você falar o que você quiser, falar das suas redes sociais, seus trabalhos, deixar uma mensagem, fica à vontade, tá? Bom, primeiro eu quero dizer assim, pessoal de Brasília, né, que puder comparecer no nosso evento, que vai ser realizado no dia 26 de setembro, que vai falar sobre distonia. Se você tem um familiar, um amigo, dá aquela cutucadinha, olha, vai ter esse evento falando sobre isso, acho que seria legal. Quero convidar vocês a participar, é um evento gratuito, tá? As minhas redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram, é @mp.domeujeito. Espero ver vocês lá também. O Voz da Distonia é @Vozes da Distonia. Então, por favor, quem puder seguir, ajudar, compartilhar tudo que a gente posta lá, isso ajuda demais. Vocês não têm noção do quanto ajuda, gente. Uma curtida, um compartilhamento, tá? E a gente também tem o YouTube, tá bom? Que é o Voz da Distonia também, que a Sim. gente coloca algumas lives, alguns podcasts que a gente gravou também, que eu acho que é importante. E quero te agradecer também pela oportunidade de estar aqui, de falar sobre isso. Acho que é muito importante. Seu trabalho também é maravilhoso. Obrigado. E espero que você também, que você cresça, que você continue Obrigado. nesse trabalho, porque é muito importante. Você sabe que você está dando voz para a distonia agora. Sim. Então, acho que isso é muito valioso. Tá? Muito obrigada. Obrigada Eu a que todos agradeço. também. Eu que agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço a Kedna pela sua indicação de estar aqui, de dar toda essa aula aqui pra gente, né? Muito obrigado. Obrigada. Eu vou aproveitar que você levantou o gancho aí, vou pedir pro pessoal que acompanhou a gente, novamente, sigam lá no Instagram, se inscrevam no canal no YouTube, canal Sem Barreiras, tá? Curte, compartilha, envia esse conteúdo aqui para as pessoas que você acha que vão curtir, que precisam de alguma informação das quais a gente sempre traz aqui, tá? Isso ajuda muito, às vezes um likezinho ajuda muito a gente, né? Você sabe bem disso, então a gente deixa esse pedido aí. Eu vou ficando por aqui. Logo mais a gente tem um novo episódio com mais uma figura tipo essa aqui que traz muitas informações, que traz uma aula aí pra gente, tá bom? Então, até o próximo episódio e até mais. Tchau.